Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Olá a todos. Então hoje nós vamos meditar um tema muito importante, né? Que é o meu tema da palestra desse congresso. Muito interessante, muito importante o que Jesus tem para nos dizer. É o veneno do interesse próprio e sacramentos usados para esse fim. É muito importante explicar sobre esse vício do interesse próprio e por que não devemos viver assim. Por isso que devemos morrer para nossa vontade humana, porque sempre ela tem um interesse, ela sempre quer alguma coisa, ela nunca é satisfeita com tudo que Jesus já fez e já nos deixou, ela sempre quer algo para si mesmo. Então é muito importante a gente entender o que Jesus tem para dizer. O meu nome é Ruth Assunção. Já estou bastante tempo fazendo parte do grupo de estudos na Divina Vontade, graças a Deus. E sou uma leiga católica, atuante na minha paróquia, atuante no ministério que o Senhor me confiou, de pregação na Renovação Carismática Católica. Então, e sou também uma filhinha da Divina Vontade, que estou caminhando e estudando os escritos dados à serva de Deus Luísa Picarreta, que é o livro do céu, e buscando viver a divina vontade a cada momento, graças a Deus, como leiga, né, que o Senhor dá pra gente essa liberdade de estudar, graças a Deus, abriu para nós essas revelações místicas confirmadas pela igreja, né, apoiadas, que a igreja nos autoriza a estudar. E nós acreditamos plenamente no que Jesus fala, não só lemos, mas vivemos o que estão nesses escritos, colocando sempre na nossa vida. Então, graças a Deus, é com muita alegria que eu estou aqui para fazer essa meditação. Então, vamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer, porque nós vamos meditar as próprias palavras de Jesus. E o que ele tem para ensinar para nós hoje, nessa palestra. E prestar bastante atenção no que ele tem para nos dizer. Amém? Então, o veneno do interesse próprio e sacramentos usados para esse fim. Então, o primeiro trecho que eu tenho na minha meditação é muito interessante, porque Jesus fala que nele, ele formou, na vida dele, ele formou tantas virtudes e méritos para nos dar a graça de neles nos apoiar em Jesus. Fomos enxertados em Jesus para receber vida dele, para podermos viver na graça, na salvação, mas também na santificação, que também nós vamos falar. Então, foi graças à vida de Jesus. Foi ele mesmo que pôde abraçar tudo, o próprio Deus, porque ele é Deus. Só Deus pode contentar a Deus. E nele ele formou, na vida dele, ele formou tantas torrentes de força, que ele fala torres de força para nós, justamente para que a gente só olhe para ele e busque só nele a força em todas as coisas. Então Jesus fala nesse trecho aqui que está no volume 4, o trecho 52. As virtudes, os méritos de Jesus são torres de força, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade.
E aí Jesus fala do veneno do interesse. Então Jesus vai falar assim, uma parte muito interessante, que ele vai falar assim, que minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações. Todos os corações. E como esponja ficam encharcadas deste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude cede ante um vilíssimo interesse, e as virtudes mais sublimes e excelsas, ante este veneno, como frágil vidro, caem feitas pedaço. Então, isso é muito sério que Jesus está falando aqui. Porque ele olha os corações, ele não fica olhando só a obra que a pessoa está fazendo, mas ele olha a intenção com que a pessoa está fazendo aquela obra, a intenção com que a pessoa se consagrou a ele e diz que vai viver para ele, a intenção com que a pessoa está fazendo aquele serviço que ela disse que está fazendo para ele. Então é muito sério. Aí Jesus está dizendo que entrou um veneno terrível nos corações, mesmo naqueles que estão no serviço de Deus, como as pessoas consagradas nos mosteiros, como os sacerdotes e os leigos que estão indo na igreja, que estão servindo nas diversas pastorais. Ele está dizendo porque entrou outro interesse, entrou no coração da pessoa, uma vontade de ser considerada, um interesse próprio, que é o amor a si mesmo, um pensamento que a pessoa tem sobre ela mesma, de querer ser considerada, de querer ser vista, de querer chamar a atenção, de querer ver, às vezes, o próprio ministério como uma oportunidade para outros fins que não são os fins divinos, que não são os fins da eternidade, mas que são fins mundanos, totalmente humanos, sem consideração com o espiritual. É muito sério o que Jesus está falando aqui. E ele diz que chegou também nos religiosos, naqueles que se dizem consagrar a Deus, a vida deles, que viveriam só para Deus. Então é muito sério isso. É muito sério. Aí ele fala, minha filha, o que não cede à luz da verdade e a potência da virtude cede ante um vilíssimo interesse. Então, se não tiver essa luz da verdade, se não é o interesse por Deus, pela palavra de Deus que guia uma pessoa, se ela não considera a verdade que é aquilo que está ali sendo dito, que é aquilo que Deus pede, se ela não considera o que Deus pensa, não tem desejo de se aproximar de Deus, se não é algo que ela está fazendo com o interesse de ter uma vida verdadeira, íntima com Jesus, e que não cede à luz da verdade, que é justamente a verdade vai nos apontar que nós somos um nada, é Deus que tudo faz, que nós somos totalmente dependentes dele, e a verdade vai nos apontar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que nós precisamos, se nós nos consagramos a Deus, é para viver os princípios que Ele nos deu, não as nossas verdades. Mas muitos levam seus próprios interesses, as suas próprias ideias, e às vezes vê nesses lugares até mesmo oportunidade de levar suas ideias, oportunidade de investir naquele lugar para outras finalidades. Então a pessoa não vai despojada de si, mas ela vai encharcada, como Jesus está falando aqui, como esponja. O que é uma esponja encharcada, né? Ela está cheia, cheia. Então ele vê nos corações pessoas cheias de si mesma, cheias de vaidade, pessoas cheias, né, de vaidade, se considerando demais alguma coisa. Então elas estão ali, mas elas no fundo, elas estão querendo se aparecer ali, se mostrar ali. Não estão realmente vazias de si mesmo, entende? E quando se percebe isso? Quando essas pessoas vivem uma frustração. É muito comum perceber isso. Quando as coisas não acontecem do jeito que elas desejam, quando alguém puxa o tapete delas e mostra para elas que ali elas estão somente por Deus, não por elas, elas ficam chateadas, elas ficam com o ânimo perturbado, elas ficam nervosas e querem largar tudo, não querem mais servir. Por quê? Porque não gostou que puxou o tapete delas, porque tem soberba ali, tem orgulho, vaidade. Elas estão se achando que é elas que estão fazendo alguma coisa, por elas estar ali, elas se sentem muito especiais, se sentem muito especiais por estarem ali, e só por estarem ali,
Mas muitas das vezes é só um status, muitas das vezes é só para constar. Muitas pessoas fazem do seu serviço na igreja, do seu serviço a Deus, só um para constar, um só para constar. Mas o coração delas está longe, o coração delas está encharcado de outra coisa. A cabeça delas, a mente delas estão concentradas em outras coisas mundanas e não estão realmente ali vazias de si mesmo. Então, elas não estão realmente despojadas. Elas às vezes deixam suas casas, deixam pessoas e vão. Mas o coração delas está cheio de tudo isso, porque elas não esvaziaram dentro de si desses tipos de coisa, dos apegos. Então elas querem fazer o que elas são, onde elas são elogiadas. Elas querem fazer as coisas quando elas são elogiadas. Elas querem fazer as coisas, mas movidas por esse desejo de ser vista, de ser considerada. E ai, se não for, se não tiver um elogio, a pessoa fica triste. Se o padre não vê o que ela está fazendo, ela fica triste. É muito sério isso. Então, o coração delas só estão assim, estou fazendo a minha parte, tá bom. Mas não tem um movimento interior, não é para aproximar de Deus, não é para ter um conhecimento de Deus, não é para aprofundar no espiritual. Entende? Mas muitas das vezes é só para se mostrar, se aparecer. Isso pode acontecer com várias realidades. Orgulho, né? Músicos orgulhosos que querem mostrar a sua voz, que estão mais preocupados em fazer show na igreja e chamar a atenção, os egos inflados, encharcados, o ego lá em cima, querendo se aparecer com a sua voz. E ai, se o padre falar alguma coisa deles, ai, se o padre falar que o som tá alto do instrumento e pedir para baixar, ai, se o padre pedir uma música que eles não queiram cantar. Muitos não querem cantar música que lhes é dada, mas querem cantar música do próprio gosto. Quantos e quantos querem chamar mais atenção para si mesmos na igreja do que realmente estão preocupados e às vezes são ignorantes com o sacerdote. Xinga de tudo qualquer nome se forem puxar do tapete deles. Então eles estão assim encharcados de si mesmos. Não fale de mim, não fale que eu estou errado, não me critique, não chame minha atenção, não fale que eu fiz errado, senão eu vou embora. E quantos é só alguém reclamar que some, que desaparece. Então você vê que a pessoa estava servindo a si mesma e não a Deus, porque ela foi embora. Isso é em muitas pastorais, é em muitas realidades. Do leigo está ali na igreja, mas está encharcado de si mesmo. Às vezes encharcado com suas visões escrupulosas. Escrúpulos até falar que chega, embebecidos, como Jesus está falando aqui. Com seus interesses. Aí quando as coisas não saem como eles esperam, eles também vão embora da igreja. Se as coisas não são como eles querem, se a comunhão não é dada como eles desejam, se eles veem alguma coisa na missa que eles falam, isso está errado, não gostei disso, não foi perfeito, a homilia do padre não foi boa, eu não gostei disso, não gostei da forma que fizeram isso, não tiveram cuidado, isso, aí a pessoa fica vigiando passo por passo para ver se não vai sair nada da liturgia, se não vai sair nada dos conformes do que a pessoa deseja. E aí elas não estão ali realmente por Deus, mas elas têm um apreço muito grande a si mesmas, e quantas deixam até de comungar, se não forem dada a comunhão do jeito que elas querem. Elas preferem rejeitar Jesus e voltar para o banco, porque o padre não me deu a comunhão na boca, então não vou comungar. E rejeitam Jesus, porque elas estão encharcadas de um falso pudor, um apego muito grande à própria imagem delas de piedade, a mostrar piedade o tempo todo, e não aceitam, são capazes de dizer não para Jesus, porque tem que ser dado do meu jeito, do jeito que eu acho que é bonito, do jeito que eu acho que é santo. Se não for desse jeito, eu não comungo. Se não for desse jeito, eu não quero. Tem que ser do meu jeito, da minha forma. E aí a pessoa vai e rejeita o próprio Jesus, porque está encharcada de si mesmo. E não estão ali realmente despojadas de si mesmo, só por amor a Jesus, não.
Elas amam a forma delas de amar Jesus. Elas amam mais a forma delas de estar se posicionando diante de Jesus. Isso é muito sério. É muito sério. E isso é para todos, é para aqueles que se dizem consagrar a Deus. Mosteiros, pessoas nos seminários, achando que o seminário é um lugar de diversão, achando que o seminário é um lugar para ficar vendo filmes, ficar trocando conversa com os amigos, um lugar cheio de amizades, um lugar cheio de possibilidades, e fazem do seminário uma república. Parece mais uma república do que realmente um seminário. Porque muitas das vezes as profanações acontecem lá dentro. Muitas das vezes a sexualidade desenfreada acontece lá dentro. Até lá dentro. Porque a pessoa vai para o seminário, mas não vai realmente por um chamado natural, por um amor a Deus, mas ela vai por interesse próprio e tem ali coisas erradas ali também. Jesus é que está falando, não sou eu não. Ele está falando que esse veneno nojento penetrou até nos lugares que mais, se você pensa em recolhimento espiritual, onde as pessoas estão ali totalmente voltadas para estarem totalmente para Deus, até nos sacerdotes, e deixam tudo para dizer que vão se consagrar a Deus, mas muitos se consagram e muitos veem no sacerdócio uma possibilidade política, uma possibilidade de promover política, uma possibilidade de influenciar as pessoas, uma possibilidade totalmente humana, mundana, porque eu sou sacerdote, eu vou falar com as pessoas, eu tenho influência sobre elas, então o que eu falar é lei, e muitas vão me ouvir. Então, a pessoa vai para o seminário, a pessoa vai para se formar sacerdote, mas ela está levando tudo consigo, o veneno de tudo que ela se acha, tudo que ela já sabe, tudo que ela acha que precisa, todos os pensamentos e ideologias dela, que ela tem vontade de falar daquilo, então ela está tão embriagada daquilo, tão encharcada daquilo, que ela não dá atenção para a própria palavra de Deus, para a verdade, para aquilo que Deus deseja. Ela está encharcada do seu próprio conteúdo, dos seus próprios pensamentos. E é isso que ela solta para fora. É isso que ela fala para os outros. Porque estão cheios de si mesmos, das suas próprias opiniões. E gostam muito disso. E não gostam da verdade. E como ele está falando aqui, não cede à potência da virtude que vem de Deus, a força de Deus. E quantas pessoas se apoiam ou em si mesmas, na opinião que elas têm delas mesmas, porque elas olham o trabalho delas, mas não vê assim que é Deus nelas, elas vê que é elas fazendo. E se apoia na visão que elas têm de si mesmas e na visão que as pessoas têm delas. Enquanto as pessoas estão gostando, não quer dizer que está tudo bem. Se não gostar, está tudo mal. Então, se alguém reclamar de mim, é sinal de que meu trabalho não está bom e eu vou embora. Mas deveria ser tudo por Deus, não por si mesmos. Então é muito sério isso. Aí Jesus está falando do rasgo que lhe é feito. E ele fala que minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem, minha paixão. Olha lá, tudo que Jesus rezou, tudo que Jesus fez, toda a vida de Jesus, todos os méritos e virtudes de Jesus adquiridos na paixão, são tantas torres de fortaleza, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Então, o apoio deve ser Jesus. O nosso apoio, quando Jesus coloca a igreja, os sacramentos para o nosso apoio, quando Jesus coloca a Eucaristia, quando Jesus coloca pessoas santos na igreja, que tudo foi atos dele. É tudo mérito da vida de Jesus. Os santos que nós temos, os exemplos que nós temos, as pessoas que Deus coloca para ser para nós uma referência, uma luz, como uma vela acesa para nos guiar, para que a gente possa caminhar como ovelhas mesmo, andando junto ao seu pastor. Mas quando ele coloca isso, é para a gente ver Jesus nessas pessoas, não a pessoa em si. Porque se a pessoa falhar, a pessoa pode falhar. Pessoas podem falhar. E quando a gente põe a nossa segurança nas pessoas, aí você vê, a pessoa é falha, então pronto, acabou. Então você põe a segurança na pessoa e muitas das vezes deixa Jesus de lado para ficar com a pessoa. Então, quando Jesus nos coloca na nossa vida, tudo que ele nos põe, sacramentos, sacerdotes, as pessoas que são um pregador, uma referência de Deus, uma luz que Deus coloca, um santo, é para que nós possamos nos aproximar de Deus. São meios que Deus coloca para que nós possamos aproximar, mas é de Jesus, é para que a gente olhe para Jesus e entenda que é Jesus
está nos falando através daquela pessoa, mas é Ele que está nos chamando a aproximar dele. Então, é para a gente, por meio dessas realidades, se aproximar de Jesus e ter uma vida íntima com Jesus. É isso que Ele fez na paixão, é isso que Ele produziu com nos redimir. É nos ligar de novo a Ele, que é a videira verdadeira, para que nós tenhamos intimidade com Ele, voltemos ao nosso estado original. E nosso estado original é viver na ordem para qual nós somos criados como filhos da vontade divina, vivendo o dom da divina vontade, vivendo de novo da vontade do Pai, porque quem vive da vontade do Pai morre por seus próprios interesses. É isso que Ele deseja, os sacramentos, os meios, os santos, tudo foi obra dele. E nós nos apoiamos no autor dessa obra e vemos que tudo veio por ele, porque ele diz, quando Jesus fala aqui que as virtudes e os méritos deles adquiridos são tantas torres de fortaleza nos quais cada um pode apoiar-se, ele tenta dizer assim, que é ele que conquistou todas as coisas. Os méritos são dele. É ele que conquistou tudo, é nele que está a força, é em Jesus que está a força para nós. Então, quando vamos à igreja, devemos nos apoiar em Jesus, devemos buscar a força que é Ele. Não ficar preso na opinião das pessoas, não ficar preso na nossa opinião, não ficar preso na visão que nós temos de nós mesmos. Ora alguém pode te elogiar, outra hora não pode. Não ficar preso ao que você está fazendo, porque hora você pode fazer uma coisa e hora Jesus pode pedir para fazer outra. Não ficar preso nem em tudo que você aprendeu. Ai, mas eu já sei tanta coisa, eu sou estudada, a minha teologia, a minha não sei o quê. Não ficar preso aos seus conceitos racionais, nem às coisas que você leu, né? Porque muitas das vezes você fica preso nisso e Deus quer te revelar mais e você está encharcado com essas coisas e não está aberto para ouvir mais o que Jesus quer ensinar. Por isso que na vida, na divina vontade, a gente forma ensinada, porque a gente também chega encharcado. Encharcado de tudo que a gente já leu, encharcado de tudo que a gente já ouviu, encharcado de preconceitos, conceitos que a gente tem das coisas, opiniões que nós foi formadas na nossa vida, até mesmo em coisas santas. Muito preso a devoções, muito preso a orações, muito preso a uma forma de viver ali, uma forma de participar da missa, uma forma de rezar, uma forma de ser, uma forma de pensar. Aí a gente está tão encharcado e quando Jesus quer nos apresentar algo novo, quando Jesus quer nos mostrar mais, algo novo que na verdade sempre existiu, que é a base de tudo, é a divina vontade que tudo fez. Mas aí a gente não está aberto para esses conhecimentos que Jesus está trazendo, porque a gente está encharcado de nós mesmos. E o que a gente precisa fazer? Esvaziar de si mesmo. De tudo que aprendeu, para aprender de novo. Porque aprendeu, mas aprendeu do jeito errado, muitas vezes. Porque com a contaminação da vontade humana, que interpreta as coisas aos seus próprios modos. Que também são esse encharcamento, a forma da gente interpretar as coisas. E que nos fecha a luz da verdade, porque a gente não cede à luz da verdade, porque a gente já tem uma opinião. E quando a gente tem uma opinião, a gente não concorda com Jesus. A vontade humana não quer concordar com Jesus. Não quer concordar com o que Jesus fala. Não aceita o que Jesus fala, não aceita que Jesus já tem todos os méritos. Ela quer ter méritos próprios. A vontade humana sempre quer ter o seu nome no meio. Ela sempre quer se promover, ela sempre quer ter uma coisinha. Ela não aceita desaparecer, ela quer aparecer, ela quer ser vista, ela quer ser considerada. E na divina vontade a gente forma um nada, que é justamente não ter mais esses interesses, não querer ter vida própria nossa, mas viver para os interesses de Jesus. Viver para aquilo que Jesus deseja, entendendo isso aqui que Jesus está falando, que a vida dele, ele já é tudo para nós. Nele já está tudo, não precisamos de mais nada. Nós temos um conteúdo e nos encharcar disso e oferecer para Deus. Mas Ele nos fez como Ele quer a gente como aquela esponja que é esvaziada. Sabe quando você pega a esponja e aperta ela para sair todo o caldo? É isso que Ele faz conosco na purificação da divina vontade. Vai nos espremendo para tirar de nós tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que é opinião própria, tudo que é preconceito, tudo que é mimimi, tudo que é amor próprio, tudo que é paixão de si mesmo, vitimismo, ficar se justificando, ficar se doendo por tudo, ficar cheio de escrúpulos, de opiniões, de julgamentos.
Aí nos esvazia de nós mesmos para nos encher dele, dessas forças que é ele mesmo que está dizendo aqui. É muito importante. Então, sobre essa parte, né, que Jesus fala sobre ceder à luz da verdade, é muito importante. A maior verdade que Deus pode nos dar, gente, é o conhecimento dele e de nós mesmos. Sabemos a nossa origem, sabemos que nós não fazemos nada por nós, se andamos, se respiramos, se falamos, se trabalhamos, se comemos, se dormimos, se vivemos. É por pura graça de Deus, é a divina vontade que nos mantém. É por ela que todas as coisas são feitas, para a gente entender que a gente é um nada. E que quando a gente quer alguma coisa, é uma coisa tão pobre isso, é tão miserável diante de tanta riqueza, de tanto amor, que é a vida com Deus. É tão pobre, igual a parábola do filho pródigo, entende? É tão pobre aquilo, não é bonito. Quando o filho pródigo pede a sua herança, é claro, ele tem a liberdade. Ele tem a liberdade de pedir a sua herança, claro. Ele quer, né? Não, pai, eu quero agora viver minha vida própria, eu quero fazer algum trabalho meu, eu quero construir a minha vida, entende? Eu quero ter a minha própria casa, eu quero formar a minha mansão, eu quero também formar a minha herança. E Deus permite isso. Deus permite, não, pai. Eu aceito que tudo que o Senhor fez por mim até agora, aceito o seu perdão, Jesus, aceito a redenção, aceito a salvação. Mas eu também quero fazer minhas obras, eu fazer. Eu ir lá e fazer, ter os meus méritos, que são as virtudes, né? Quando a pessoa busca fazer obras, mas ela vai pôr o nome dela, aí ela vai ser chamada na TV para falar da obra dela, ela vai ter canal, muitos inscritos no canal, todos vão falar o nome dela, todos vão conhecer ela vai ser uma grande referência, um grande apoio para as pessoas, e muitas pessoas vão caminhar, sim, pela vida dela, isso tudo Deus permite, né? Deus usa disso também para aproximar as pessoas, mas a pessoa tenha esse apego, esse desejo dela também ter o nome dela no que ela está fazendo. Ela quer ter a parte dela, a parte da herança dela, para ela. Não basta estar com o pai, não basta que tudo que é do pai é dela, não. Não, pai, mas eu quero um pouco disso também, eu quero isso também, eu quero, e fala, tudo bem. Aí Jesus fala que tem duas escadas, que a pessoa se sobe nelas. Tem a escada de madeira, que é a pessoa que busca as próprias virtudes, a própria santidade pessoal, que é a santidade humana, a santidade das virtudes, e que a pessoa, pelas próprias forças, busca, ouve ali, recebe uma luz, uma influência do Pai, mas ela mesma quer, pela força dela, buscar. E há aquelas que não querem existir para si mesmo, que sobe a escada de ouro, que é a escada que é o próprio Jesus. É Jesus vivendo totalmente nelas. Elas não estão preocupadas com méritos, não estão preocupadas em ganhar coisas, não estão preocupadas em ser vista e ter seu nome escrito em nada. Só querem que aqui Jesus viva nelas inteiramente e que Ele é o dono de todos os atos dela. E há aqueles que falam, pai, eu quero minha herança, eu quero fazer alguma coisa nesse mundo, eu quero fazer a diferença nesse mundo. Então elas vão. Mas é tão pequeno isso, é tão pobre isso, diante do que é viver com o Pai, diante do que é você realmente despojar de tudo isso e entender que tudo o que é do seu Pai é seu. Foi a conquista que Jesus nos deu na redenção, de nos ligar de novo à família divina, de nos ligar novamente a Deus, de sermos famílias com Deus e de vivermos daquilo que o Pai vive, de nos alimentarmos do que o Pai se alimenta, de vestir as vestes que o Pai veste. Então, é uma riqueza tão grande, é tão diferente uma coisa da outra, você se ocupar somente dos interesses do Pai e se esvaziar, por mais bonito que seja, os seus interesses é tão pequeno diante dos interesses de Deus, diante de tudo que Deus já tem para oferecer, do que é ter Ele, o Criador. É muito mais importante que os bens dele, é muito mais importante do que pedir o dinheirinho dele, um pedaço, uma herança, do que você viver com o Pai. Não tem tesouro maior do que isso.
E quando a pessoa quer ela mesma, ela pode, claro, ela tem liberdade. Mas às vezes ela tá sujeita a que as suas obras tenham muita mancha, porque com a vontade humana é muito complicado. Tem muito interesse envolvido. Porque a pessoa tem que ser muito despojada de si mesma, mesmo para viver essa santidade. Mas às vezes ela fica muito apegada às pessoas. Ela fica muito apegada ao que ela faz. Ela fica muito presa às pessoas, muito presa a querer agradar as pessoas, a querer prestar conta para as pessoas. Então ela fica muito preocupada de não sair do eixo, de não escandalizar aos olhos das pessoas. Ela tem muito medo de ser soberba aos olhos das pessoas. Então, se ela se mostrar também que está muito em intimidade com Deus, em muita oração, ela já fica com medo, porque as pessoas vão achar que eu sou uma beata, as pessoas vão falar que eu sou soberba, as pessoas vão falar que eu me acho, as pessoas vão ficar no meu pé. As pessoas vão se afastar de mim, vai escandalizar elas demais se eu me aproximar muito de Deus, do Pai. Eu vou ficar muito iluminada. Ai, também eu não sou digna disso, eu sou muito pecador, pecador. A pessoa está sempre se vendo. Ela sempre tá se vendo ali. E quando é com o pai, você só olha para o pai. Quando você afasta, parece que você vê mais você. Isso é complicado demais. Então Jesus mostra uma realidade muito difícil para Luísa, um homem que queria suicidar-se. E por que que ele queria se suicidar? Jesus chega aflito para ela, pedindo que o console. Esse trecho, depois eu coloco tudo nos comentários para vocês acompanharem os trechos. É o volume 7, trecho 7. Então Jesus pede o consolo da Luísa. Ele chega muito aflito, mostrando para ela um homem querendo se suicidar. E quais os motivos, né, desse homem de querer se suicidar aqui, ó? Enquanto eu fazia isso, vi um homem que levado pelo desespero e pela autoestima se suicidava. E isto na nossa cidade, que é a cidade da Luísa ali. Então, esse homem estava sendo levado pelo desespero e pela autoestima. Então, aconteceu alguma coisa que feriu a estima desse homem, que feriu o ego dele, que deixou ele chateado. Aí ele se desgostou da vida e se desesperou, porque teve a imagem dele, sei lá, exposta. Alguma exposição aconteceu com ele. E ele se vendo mexido na sua autoestima, ou seja, no seu amor próprio, quis se suicidar de desespero. Olha que terrível isso. Gente, isso é terrível. Tá vendo como que é o ser humano? Como o ser humano se considera demais, a ponto de tirar a própria vida quando ele se vê humilhado, quando ele se vê confundido, quando ele se vê contrariado. E se desespera da vida, desiste de Deus. Desiste por causa de uma situação, porque não aceita se ver ferido naquela situação. Não aceita ter o seu nome sendo falado. Não aceita estar no alvo. Não aceita sofrer. Não aceita passar por nada. Isso é uma soberba tão grande. A pessoa se acha tão especial. Ela se considera tanto. Porque quando a gente considera muito o que as pessoas falam de nós, não é as pessoas que nós estamos considerando. É nós. É porque a gente se considera muito. Nós nos consideramos demais. É por isso que o ser humano se aborrece. Ai, eu me aborreço quando fazem fofoca de mim. Eu aborreço quando falam meu nome. Ai, se falou meu nome na internet, eu já tenho que ir lá e me retratar logo. Eu tenho que defender a minha imagem. Eu tenho que ir lá e defender a minha pessoa. Porque estão distorcendo o que eu estou falando. Isso acontece com pessoas religiosas. Isso acontece com pessoas católicas, de igreja. É uma briga na internet terrível. E um querendo brigar com o outro, e um querendo defender a própria estima, porque não aceita ser perseguido, não aceita ser contrariado, não aceita ser ferido na estima. Ai, vão cortar agora nós influenciadores, não vai deixar a gente falar. Ai, não vai dar voz e vez para nós, vai nos policiar. Ai, deixa a gente fazer uma campanha aqui, se defender, deixa a gente retrucar essas falas. Então a pessoa se sente ferida, ela não configura a vida dela de verdade a Cristo, ela não aceita passar pelas perseguições, ela não aceita passar pelas contrariedades, ela não aceita sentir dor na própria pele.
porque ela tem uma estima muito grande. Isso é interesse, interesse em si mesmo, interesse pela sua própria imagem, interesse pelo que você é diante das pessoas. E aí se alguém ferir a sua imagem diante das pessoas, aí se alguém ferir, aí se alguém te prejudicar. Então é muito importante para a pessoa manter o vínculo que ela tem, os seguidores que ela tem, manter aquela rede que ela tem ali em volta dela de proteção. Então, quando ela se vê prejudicada na sua autoestima, quando alguém fala com ela, isso não tá bom, isso tá ruim, tem que melhorar, a pessoa fica mal, a pessoa fica chateada. Quantos se desesperam e saem da igreja no primeiro puxão de orelha? Quantos desanimam? Porque vê a sua autoestima, aí aquela pessoa chamou minha atenção. Não importa se aquela pessoa foi caridosa, gentil, chegou no cantinho, falou com ela com todo carinho, falou meu nome, falou uma negativa minha, acabou. Aí se considera demais. É uma autoproteção que a pessoa tem, uma proteção que a pessoa tem em si mesma. Não é que eu sou tímido, eu não gosto que falem. É que eu sou uma pessoa tímida, mas reservada, por isso que eu fico na minha, que eu já tenho receio. Mas essa timidez, eu tenho que te dizer, essa timidez é errada. Essa timidez pode ser uma grande soberba que você tem. Você se valoriza demais porque você tem medo de ser subjugada. Você tem medo de ser apontado como errado. Você tem medo de ser criticada. Então você está sempre olhando para você mesmo e se protegendo. Por isso que na divina vontade nós temos que abrir mão de toda essa autoestima que nós temos. Não estou dizendo que a gente é gente triste, que anda bagunçada. Não estou falando disso. Eu estou falando dessa consideração consigo mesmo. Eu estou falando dessa consideração com a própria imagem. Quanto que nós tivemos que morrer para isso? Ah, muitos falavam, eu mesmo já falei, não consigo falar, não consigo partilhar, porque eu sou tímido, porque eu tenho essa personalidade, porque eu sou muito reservado. Quantas desculpas as pessoas dão para Deus, para fazer as coisas para Deus. Quanto elas se valorizam aquilo que elas são, mas a minha personalidade é essa, eu tenho trauma, a minha vida foi muito difícil, eu tenho dificuldade. E quantas dão desculpas para Deus? E Jesus não falou no outro trecho que nós meditamos que Ele é o nosso apoio, vem tudo dele? Então Ele dá a força para nós fazermos qualquer coisa. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa força. A gente não tem que nos mover por nossos sentimentos, pelos pensamentos que nós temos de nós mesmos. É muito sério isso. Por isso que nós temos que ser o nada, porque o nada não vai ficar preocupado com isso. Não vai ficar preocupado com o que pensam deles, com o que falam deles. Vai ser humilde e aceitar as broncas, aceitar passar pelas confusões, aceitar também quando o irmão vem e fala: isso tem que melhorar, isso tem que mudar, isso não tá bom. Não vai ficar se doendo, se debatendo, chateado, desesperado e desistir. Não, não vai, não vai. Ao contrário, quando a gente se esvazia de nós mesmos, a gente vê a luz. Vê que tudo é luz de Deus. Vê que tudo é para o nosso bem, é para moldar a nossa pessoa. E não para nos destruir. Que o que chega até nós é para o nosso bem, é para nos construir, reconstruir. E não nos destruir. Que o que nos destrói, o que nos paralisa de verdade, é esse apego a si mesmo, a própria imagem. Então a gente precisou morrer para tudo isso aí, de ficar querendo. Ah, eu não quero falar porque eu sou tímido, mas na verdade é um olhar para si mesmo, é um medo de desaprovação. E se eu falar e for corrigido? E se eu falar e falar errado? E se eu falar e alguém olhar e fazer uma cara feia para aquilo que eu estou falando? Então é o medo de desaprovação, então é uma autoproteção. É um gostar muito de si mesma e querer se proteger, se preservar, e muitos fazem isso com Deus. Então, quando a palavra de Deus fere a estima delas, quando a palavra de Deus é lançada e diz algo que vai contra o ego delas, elas ficam doídas, travadas. É isso que Jesus vai falar aqui no trecho. Ele vai falar assim: ah, minha filha, muitos não acreditam que os espinhos penetraram até dentro da boca. É tão feio o pecado da soberba que é veneno para a alma. E o que a mata. Assim como quem tem uma coisa atravessada na boca, e esta lhe impede que tome algum alimento para dar vida ao corpo. Assim a soberba impede a vida de Deus na alma. Por isso que sofre tanto pela soberba humana. E com tudo isso a criatura chega a tanta soberba que, ébria da soberba, perde o conhecimento de si mesma e chega a matar seu corpo e sua alma. Isso é muito sério.
Quando Jesus fala desse espinho atravessando a garganta dele, para mostrar que a soberba é a mesma coisa. A pessoa tem um espinho atravessando a garganta que impede a de alimentar. Como isso? Porque ali é apresentada a palavra de Deus para a pessoa. E a pessoa não consegue engolir. Porque tem um espinho atravessando a garganta dela de soberba. Ela já ouve a verdade e já retruca. Ela nem escuta, ela nem medita. Ela nem para refletir com Deus. Por que será que aquela pessoa me disse isso, Senhor, e chamou minha atenção nisso? Será que realmente eu não agi errado, Senhor? Ela não para nem, ela não consegue ver a luz daquilo. Oh, Senhor, graças a Deus que alguém veio me falar. Obrigado por mandar aquela pessoa para me falar, Senhor. Foi o Senhor que está falando comigo. Ela não usa a inteligência dela está fechada para absorver a palavra de Deus, porque ela já rejeitou, porque ela já falou por cima. Quantas pessoas você vai falar com elas as verdades de Deus e ela já te retruca. Ela nem escuta, ela nem para ouvir direito o que está sendo dito. Porque ela já está totalmente cheia de si mesma, ébria de si mesma, com esse veneno terrível. Então ela não recebe o alimento da palavra de Deus, não porque não foi dada a palavra de Deus para ela, mas porque ela ouve já desacreditando. Não é bem assim, não concordo com isso que está falando na igreja, não concordo com isso que Jesus fala, não concordo com isso, não, eu penso de outra forma e tal. Então no coração dela, ela já está separando, ela já está dizendo, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu aceito que fale comigo, isso eu aceito que não fale comigo. E se falar demais, eu casco fora. Comigo é assim. Ainda a pessoa se gosta tanto, né? Comigo é assim. Se me pesar demais, eu casco fora. Entendeu? Então a pessoa tá totalmente assim, com essa espinha atravessando a garganta. A palavra de Deus não entra. Não entra, impede que ela tome algum alimento. Esse é para dar vida. Então essa vida que Jesus está falando é a alma, a vida da alma. A soberba impede a vida de Deus na alma, que a vida de Deus na alma é justamente pelo conhecimento, pela palavra. Quando Ele lança o conhecimento para nós, quando Ele nos comunica a sua vontade, quando Ele fala o que Ele deseja, e a pessoa já ouve e fala, isso aí não dá para mim. Não, isso aí não dá para mim viver isso. Porque ela tem interesse, porque ela quer do jeito dela. Ela quer servir a Deus do jeito dela. Ela quer as coisinhas do jeito dela. Aí quando Jesus fala, morre para isso, morre para aquilo, ela fica com raiva, ela fica chateada, ela fica desesperada e quer sair. É terrível isso. Quantos sacerdotes são assim? Quantos leigos são assim? É muito sério isso. Então a soberba é um pensar muito em si mesmo. É um pensar muito em si mesmo, terrível. Até para as coisas espirituais. A pessoa tem uma visão tão grande de si mesma que ela fica desesperada. Ai, Jesus. Quantas vezes Jesus teve que chamar a atenção da Luísa e falar, Luísa, esquece de você. Eu estou falando da minha obra. Quando eu quero que esses escritos sejam publicados, tudo como eu te falei, esquece da sua pessoa, mas eu vou me aparecer, Senhor. As pessoas vão pensar o que de mim? Esquece de você. Não é você, não é de você que eu estou falando da minha obra em você, a minha vida em você. Então é muito sério isso. Então, quantos impede que a palavra de Deus, aí eu não vou falar aquilo de Deus, senão as pessoas vão achar que eu estou me achando alguma coisa. Não vou abrir a boca para dar meu testemunho, porque senão as pessoas vão achar que eu sou alguma coisa. E a pessoa fica preocupada com o que pensam dela, com quem está olhando para ela. E ela deveria, ao contrário, entender. Não se trata de mim, eu não existo. Se trata de Deus. Ele que importa, não eu. Não importa a minha pessoa. Então é muito sério. Quanto Jesus fala com elas e as coisas que Jesus pede para elas são como espinho. Elas não conseguem engolir. Não conseguem engolir o que Jesus está falando. Elas não conseguem aceitar o que Jesus está falando. Elas duvidam que é Jesus que está falando, duvidam de quem Jesus usa para falar. Porque as verdades dele são difíceis mesmo de engolir. Porque é justamente para destruir a nossa soberba, derrubar do tronos poderosos. O que é esse derrubar do tronos poderosos? É essa soberba
essa imagem de si mesma, esse apego a si mesma, esse interesse próprio de grandeza, de se achar alguma coisa, seja para mais ou para menos. É justamente para derrubar do trono os poderosos, do trono do nosso coração, tudo que nós colocamos, e elevar os humildes, elevar o próprio Cristo dentro de nós, para que Ele sente no trono. A soberba precisa sair do trono, o nosso eu precisa sair do trono, para que o próprio Jesus sente nesse trono, e seja o único dono desse lugar, que é o nosso coração, que é a nossa alma. Então Jesus vai continuar falando sobre o interesse, falando que ele é o veneno do sacerdote. Deus não é compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos. Olha só. Então aí Jesus vai falar uma coisa muito séria. A Luísa queria consolar ele. Esse trecho está no volume 10, é o trecho 12. A Luísa queria consolar ele porque viu que Jesus não estava bem, que Jesus apareceu amargurado, chorando, e queria oferecer: nossa, Senhor, eu te ofereço todo o amor que o Senhor mesmo me deu para te acalmar da sua dor. E aí, com muito custo, Jesus desabafa com ela e mostra por que ele estava tão triste. Aí ela lembra, ela fala assim: Jesus, faz com que então, Senhor, já sei, Senhor Jesus, faz com que seja feito as casas de reunião de sacerdote que o Senhor pediu para o Senhor ser consolado. Porque ela lembrou desse pedido de Jesus, porque Jesus pediu que fosse feito casas de reuniões de sacerdotes, em que os sacerdotes passariam longo tempo, em vez de eles passar longo tempo com a família deles, na convivência com a família deles, eles passariam esse tempo nas casas, que é um tempo de recolhimento, um tempo de estudo, um tempo de intimidade com Deus, de ficar só com eles e Jesus, seria tipo um retiro espiritual. Então essa casa de reunião dos sacerdotes era uma forma assim, dos sacerdotes ter para onde ficar, se eles têm férias, se eles têm um momento que não estão ali na paróquia deles. E essa casa de sacerdotes, eles iam se reunir para discutir a palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, se encher de Deus para poder depois levar e doar para suas ovelhas, né? Levar essa vida para as outras ovelhas. Tudo que eles ouvirem de Jesus, aprenderem com Jesus, levar. Então é a coisa mais linda que Jesus sonhou. Eu fico emocionada de falar desse trecho, né? Porque a gente sabe o valor que isso tem para Jesus, né? Aí Jesus explica o porquê, filha. Eles não estão nem aí com o meu pedido. Porque os sacerdotes, os confessores, os que tiveram acesso aos escritos, souberam desse pedido de Jesus. E Jesus viu o que estava acontecendo, o quanto que isso foi um alvoroço entre os que ficaram sabendo, entre eles. Aí ele fala: ó, minha filha, rejeitaram meu pedido. Ó, minha filha, o interesse é o veneno do sacerdote. É um veneno que eles têm. E se infiltrou tanto neles que eles envenenou o coração, o sangue e até a medula óssea. Então eles estão envenenados pelo interesse próprio. Ó, como demônios têm sabido enredar, tendo encontrado neles a vontade disposta para ser entrelaçada. Então o demônio só pode atuar, ter legalidade, quando a gente mesmo, com a nossa vontade humana, dá legalidade para ele. Quando a gente mesmo, com a nossa vontade humana, em vez de abrir as portas para Deus, com a nossa vontade, a gente abre as portas para o mal. E o que o demônio vai oferecer? Mundo e carne. É o alimento que ele dá para você. Carne, bastante carne. E mundo, né? Então, ele vai encher sua bola se você deixar. Ele vai encher sua bola. Mas não é porque gosta de você, né? Ele tem interesse ali. Ele também tem interesse. Então, minha graça tem usado toda a sua arte para formar neles o tecido do amor e dar-lhes o contrário do interesse. Então, do lado de Jesus, a gente recebe o contrário disso. Do lado de Jesus, ele vai nos dar o amor dele, que é tudo para nós, e nós não precisamos de mais nada. Aí ele fala: mas não encontrando sua vontade disposta, pouco ou nada tem tecido de divino. Por isso o demônio não pode impedir em todas as casas de reunião dos sacerdotes, o que causou para ele uma grande perda. Se contenta em manter o tecido que os teceu com o veneno do interesse. Então, é uma forma de o demônio nos acorrentar. É muito sério isso. E é muitos os interesses que a gente pode ver. A gente vê claramente. Ah, se visses quão poucos são os que estão dispostos a separar-se da família e a derramar esse veneno do interesse. Chorarias comigo. Então, poucos gostaram do que Jesus propôs, poucos. E disseram: eis-me aqui. Poucos deram essa resposta para ele, ó. Não vês como discute entre eles a respeito deste ponto? Como ficam agitados, como se inflamam os ânimos?
Então eles não conseguem engolir o pedido de Jesus, eles pensam na perda deles. Eles pensam que aquilo ali que Jesus está pedindo não aplica ao estado deles aqui, ó. Eles acreditam que é um absurdo e que isso não se aplica ao seu estado. Então eles pensam assim, isso que Jesus está pedindo para nós não tem nada a ver conosco. A gente precisa da nossa família. Aí Jesus está dizendo que nós temos que amar nossa família mais, não é nada disso. E tem uma proteção aí, tem um livramento que Jesus está fazendo aí. É um zelo que Jesus está fazendo aí. Entende? Como que foi a vida dos apóstolos? Não foram renúncia? Não foi uma vida fácil. Então, assim, muitos hoje no sacerdócio veem uma vida fácil. Porque não se pede mais esses grandes sacrifícios deles. Então, para eles, se torna um meio até agradável de viver, porque não se torna penoso. Então, quando Jesus pede um sacrifício tão grande desses, que é uma paixão que nós temos na nossa família, é um amor que nós temos pela nossa família, algo que nos liga muito a elas. Então, Jesus está mexendo lá na medula deles. Porque Jesus também fez isso. Jesus também renunciou ao amor de sua mãe. Não que ele renunciou de não querer o amor da sua mãe, mas para ir para a cruz, para viver a missão, ele teve que deixá-la. Aparentemente, fisicamente, deixá-la. Ele teve que também, e ele amava demais a sua mãe. E sabia que ela precisava sim, mas ele, se for olhar a questão da época e tudo, falaram horrores dele por causa disso. Mas ele estava interessado na vontade do Pai. Os interesses de Jesus era só fazer a vontade do Pai. E foi difícil para ele também. Ele tinha muito amor pela mãe dele. Então foi um sacrifício. E ele fez esse sacrifício para que hoje os homens também façam. Então é muito sério. Mas eles pensam que isso não se aplica ao estado deles. Mas isso não é verdade. Porque os sacerdotes foram chamados para viver como quando o Senhor fala assim: deixa o seu pai e sua mãe e une-se a mim. Ele não está falando só no caso do matrimônio. Ele não está só falando no caso das pessoas que se unem para se casar. Ele está falando também para aqueles que se unem a ele, as almas que vai se fazer o matrimônio com Jesus. O matrimônio de alma, a consagração da alma. A pessoa que vai viver só para Deus. A pessoa que vai deixar tudo. Então ele fala, deixa o seu pai, deixa a sua mãe e une-se a mim. Ele disse isso, ó, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Então, ele também está se unindo à igreja, que é o corpo místico de Cristo. A sua esposa, a igreja, né, está despojando a igreja, desposando a igreja, para se unir também ali, para se dar totalmente ali. E vai gerar filhos e filhas, que são os frutos, que são os leigos, que são as pessoas que vão vir, as ovelhas que ele vai conduzir, que a família do sacerdote, na verdade, vai aumentar mais ainda. A família ali, que então assim, ele foi dado para ele esse ofício de ser outro Cristo, esse ofício, né, de representar o próprio Jesus, pastor daquelas ovelhas ali, daquele rebanho. Então não era, quando eles deixam tudo para viver o sacerdócio, é para viver conforme a vontade de Deus, não é para viver achando que lá é uma forma de se promover, uma forma de ter status, uma forma de alcançar alguma coisa. Então Jesus, ao fazer esse pedido, tem uma proteção por trás disso. Mas eles ficaram escandalizados com o pedido de Jesus. Então, quando a pessoa é cheia de si mesma, quando Deus pede as coisas para elas, elas ficam escandalizadas. Elas ficam com os egos inflamados. Ou seja, querendo se retrucar. Não, não concordo com isso. Elas já querem falar. Na minha opinião, não tem que ser desse jeito. É exagero, não precisa disso. Isso não cabe no nosso estado, é um absurdo. É um absurdo o nosso estado. Mas é exatamente o estado que o sacerdote faz. Ele renuncia ter uma vida própria de ter filhos, de ter esposa, renuncia essa vida justamente para viver unicamente para o serviço de Deus. Como que isso não compete ao estado deles? Então Jesus, assim, ficou muito chateado de ver que poucos estavam dispostos a fazer esse sacrifício. Aí ele fala, filho, eu não te disse tudo, eu não te disse o motivo pelo qual eu estou pedindo isso. Aí aqui ele vai explicar. Ele vai falar, filha amada minha, não disseste tudo sobre os inconvenientes que traria se o sacerdote ficasse estorvado pela atadura da família. As tantas vocações equivocadas,
pelos quais a igreja chora amargamente nesses tristes tempos. Certamente não se veriam tantos modernistas, tantos sacerdotes vazios de verdadeira piedade. Olha, gente, tantos deles dados aos prazeres, à incontinência e tantos outros que veem como se perdem as almas, como se não fosse nada, sem a mínima amargura e tantos outros desatinos que fazem. Estes são sinais de vocações erradas. E se as famílias virem que não há nada mais a esperar por parte dos sacerdotes, a ninguém virá vontade de incitar os seus filhos a tornarem-se sacerdotes, nem aos filhos virá o pensamento de enriquecer e de elevar a família por meio de seu ministério. Então, olha o que Jesus está vendo, gente. Deus vê muito além, gente. É uma proteção. Porque muitos, Jesus está falando dos sinais das vocações erradas, né? Porque muitos hoje veem no sacerdócio uma forma de fazer política, uma forma de influenciar as pessoas. Aí eu gostaria muito de ter um agente social, de ter falar para as pessoas, amo falar para as pessoas, amo discutir as coisas, amo apresentar ideias, tenho muitas ideias e ali é um lugar que eu vou atuar muito, é um lugar que eu vou poder falar muito com as pessoas sobre isso, então elas vão encharcadas de si mesmas e ver ali uma oportunidade. Muitos vê, olha, eu posso fazer faculdade, eu posso ser sacerdote, eu posso ser religiosa, hoje em dia dá até faculdade para nós. Gente, eu já ouvi uma pessoa falar assim, ele fez um comentário assim, ele falou assim, ah, minha filha foi pro convento. Ele fez um comentário assim, esquisito demais. Ó. Ele fez um comentário assim, a minha filha foi pro convento lá, mas o bom é que lá ela vai fazer faculdade. Disse que ele estava feliz por ela se consagrar, mas ele fez um comentário muito estranho. Ele falou, ei, também se não dá certo, graças a Deus, ela não é um tempo perdido, porque ela vai fazer faculdade. Olha isso. Então, eu posso fazer faculdade, eu posso ser professor lá, além de ser sacerdote, eu posso fazer direito e ser advogado, eu posso ser psicólogo. Quantos cursos que eu posso fazer, quantos estudos que eu posso fazer aos interesses, entende? E a família fica toda orgulhosa. Quantos estão interessados que o filho seja sacerdote, mas para elevar a família, para a mãe encher a boca e falar, meu filho é padre. Ele não sabe a responsabilidade que é uma coisa dessa, entendeu? Uma vez o meu esposo falou assim, se nós tivermos um menino, eu tô grávida, né? Então, se nós tivermos um menino, e se for sacerdote, eu não sei de nada. Aí você dá a responsabilidade que não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Entendeu? Então, assim, quantos pensam que isso é simplesmente um... Sabe, às vezes a vocação é promovida de qualquer jeito e sai pegando todo mundo que quiser. Sem realmente... E muitos vão ali... Mas não é feito um pente fino, não é feito um acompanhamento verdadeiro para entender os motivos pelo qual a pessoa está. Então, quantos ali estão, mas para elevar a família, para dar orgulho para o pai e para a mãe, aí sempre falar na minha cabeça que eu tenho que ser. Mas não estão indo realmente por um desejo, por um chamado espontâneo. Sempre tem influência, sempre é pela influência das pessoas, sempre é para agradar pessoas. E muitos vão, mas vão com coisas mal resolvidas interiormente, com problemas afetivos, com problemas sexuais. E muitos ali com vícios, muitos ali com doenças. Por isso tantos pedófilos, por isso tantos homossexuais. E o Papa falou sobre isso. E ele estava certo. Ele está sendo dirigido por Deus. Então, quando ele disse que nada de viadagem nos lugares, nos seminários, ele está super certo. Muitos acham que lá é um lugar para se esconder, lá é um lugar para viver isso. Lá é um lugar onde eles podem viver isso e esconder-se ali. Entendeu? Então, quantos não estão ali realmente por um amor a Deus? E as famílias ficam em cima dos padres. Quantos padres atolados pela família? A família fica cobrando coisas até erradas. A família fica envolvendo eles nos problemas mais estúpidos humanos delas, que elas deveriam resolver. E ficam enchendo a cabeça, mas o senhor, você é sacerdote, meu filho, você tem que resolver. Você tem que fazer alguma coisa. Sem que aí ele fica ocupado com a família em vez de se ocupar com Jesus, com o que Jesus deseja e quer fazer o desejo do pai, da mãe, para não frustrar. E às vezes o pai e a mãe estão errados. Às vezes o pai e a mãe estão usando a sua influência de pai e mãe para estorvá-lo, mas ele está aceitando aquilo. Aí a família vem, não, você tem que dar uma benção pelo menos.
sei lá, eu sou seu primo sacerdote, eu vou me casar com outro homem, mas eu amo esse outro homem e você tem que me dar uma bênção. Você tem que pelo menos ir no meu casamento, vai ser num sítio tal, no lugar tal, você tem que ir. E chega lá e ele acha que tem que ir porque é a família dele, senão vai pegar mal. Aí chega lá o sacerdote vai, depois ele chama o sacerdote, vem dar uma palavra aqui, coloca ele na emboscada. Vem dar uma palavra aqui para nós, vem dar uma bênção aqui para nós. E para não fazer feio para a família, ele se coloca nessa situação e prefere deixar a vontade de Deus de lado, os princípios de Deus de lado, em vez de dizer não para a família. Muitas das vezes ele precisa dizer não. Ele precisa dizer isso aí, vocês têm que resolver. Não, eu não posso facilitar para vocês. Ah, filho, não precisa de confissão, né? Você é meu filho, você é uma alma, você é minha mãe, mas você é uma alma, você precisa. Você, pai, você é uma alma, você precisa. Então, eles deixam de falar a verdade para as pessoas com medo de desagradá-las, principalmente a família. Então, eles ficam tão atolados com o problema das famílias que eles envolvem em tanta coisa e acham que tem que resolver tudo lá e são negligentes com seus próprios compromissos. Entende? Aí tá na conversa da família, no churrasco, e aí vai, conversa vem, e as coisas acontecem. Então, aí Jesus está protegendo, ele está dizendo quantas vocações equivocadas pelas quais a igreja chora hoje, amargamente. Quantos revolucionários, quantas pessoas rebeldes, hoje, sendo sacerdotes, para promover suas ideologias. A teologia da libertação é essa chaga, e veio justamente disso, de pessoas que já entraram, porque é mais política do que padre, já entraram para ideais políticos e para transformar a vida pastoral deles na igreja, como eles são mais agente político do que realmente agente divino. São chamados pela ordem dada de serem sacerdotes, mas eles são mais humanos do que divinos. Estão mais discutindo coisas humanas e levando isso para as pessoas, levando esse tipo de alimento para as pessoas e enfiando isso agora abaixo das pessoas, e às vezes usa a sua influência para dizer para todo mundo: calem a boca, quem são vocês para falar alguma coisa? Então é muito sério isso, é muito sério isso. Então é o veneno do interesse. A pessoa está ali, mas quantos sacerdotes hoje preocupam com fama, preocupam em estar na TV, tá num programa, tá no outro, tá no outro, tá no show, fazem show, são padres popstar, são padres que vestem roupas inadequadas para um sacerdote, nem se caracteriza mais como sacerdote. Entende? Justamente para se adequar ao mundo, ou seja, aos interesses mundanos. Eles ouvem mais o que as pessoas trazem para eles do que eles devem se vestir, de como eles devem se portar, para agradar elas. Então, quantos não falam mais o que agrada a Deus para as pessoas? Porque ficam preocupadas. Não, eu estou estudando psicologia e eu ouvi falar que se eu chamar a atenção desse jovem que está errado aqui, se eu fazer isso, essa pessoa vai ter um problema muito sério, um déficit de amor. Essa pessoa vai ficar muito machucada. Então, quantos estão tratando mais os seus paroquianos como animais do que como realmente filhos de Deus? E quando eles vivem a vocação errada, Jesus está falando aqui, não tem verdadeira piedade, não entendem o valor sacramental do que está fazendo, faz as coisas mais de uma forma mecânica, totalmente fora do que é espiritual. A incontinência que eles vivem, tantas outras coisas, tá? E se veem almas perdidas, não estão nem aí. Não estão nem aí se aquela confissão foi boa, se não foi, se realmente ele ajudou aquela alma ou não. Isso, muitas das vezes torna a confissão mais um bate-papo, um momento de descontração, um atendimento psicológico. Eles estão mais preocupados em ser psicólogo para as pessoas, em agradar o ego delas, em passar a mão na cabeça delas do que falar a verdade. Então é muito sério isso. Não é brincadeira isso. Por quê? Porque estão se afastando da verdade. Estão deixando de lado Jesus. Estão deixando Jesus a escanteio. Porque eles pensam, hoje em dia o evangelho tem que se adequar a esse mundo. Hoje em dia essa linguagem da Bíblia não funciona. Nós temos que reformular isso. Nós temos que mudar a forma de falar para as pessoas, senão vai machucar elas. Isso tudo é interesse de agradar as pessoas e não de agradar somente a Deus. E trata as almas como se fosse nada, porque não tem maior desprezo do que esse. Tem maior desprezo que você pode dar para uma alma do que se você não levar Deus para ela. Se você não leva Deus para ela, você não a ama. Você não está nem aí para ela, que ela se exploda. Desculpe falar, que ela se exploda. O importante é que ela pague o dízimo. O importante é que ela esteja aqui na barraquinha ajudando. O importante é que eles estejam aqui.
Eles acham que é só reunir aquele monte de jovens, encher a igreja de acólito. Mas não importa se o acólito está vivendo aquilo de verdade, ou se ele está simplesmente para se aparecer, para se mostrar. Ai, porque o padre pediu, porque a mãe está no meu pé, porque senão a mãe não vai me deixar jogar videogame, a mãe vai me tirar o celular, a mãe e o pai estão no meu pé, né? Então por isso que eu estudo, por isso que eu faço as coisas, mas não tenho amor nenhum por Deus, não tem. A pessoa só está ali se achando alguma coisa por estarem ali, só para constar. E eles não chamam a atenção, não trabalham a parte espiritual, não estão preocupados em catequizar esses jovens, não estão preocupados em ensinar o espiritual para eles, que eles não se importam com a alma deles. Quantas catequeses sendo feitas de qualquer jeito, sem nenhum amor por Deus, sem nenhum amor. Quantos crismas sendo feitos de qualquer jeito, e o jovem só vai no crisma porque se eu não for no crisma, eu tenho amizades lá, vou fazer amizades lá, e vou fazer amigos lá no crisma e tal. E participa daquilo ali, mas sem nenhum amor mesmo por Deus, sem nenhuma consideração por Deus mesmo, participa ali só porque a mãe está no pé, o pai está no pé, mas já está doido para pular da igreja. Na hora que termina o crisma, desaparece. Eles não entendem que eles estão ali para reafirmar um propósito, para confirmar o batismo deles, agora eles mesmos respondendo aquilo que foi respondido antes por eles, eles mesmos assumindo esse batismo, esse compromisso de cristão. E não tem esse valor espiritual, não é um amor por Deus. Não tem uma experiência verdadeira com Jesus. Tem experiência com pessoas, fazem parecer que a igreja é só um lugar de convivência social, de formar grupos, de estar unido com as pessoas, mas estão mais separados ainda. Porque não estão, se não está unido a cabeça, que Jesus não está unido com ninguém. Se Deus não é a referência, se a verdade, a palavra de Deus não é o que guia, o motor que guia, então você também não ama o seu próximo de verdade como Deus pediu, não. É muito sério isso. E quantos não falam, não corrigem? Eu já vi muito isso, os acólitos, com o comportamento dos acólitos na missa, conversando na hora da homilia, batendo papo. Aí eles pensam, são jovens, tem que deixar eles. Não pode ficar falando. É ofender eles, eles não vêm mais. E tem o interesse simplesmente de ter uma igreja cheia. E de mostrar, olha como eu sou um padre maravilhoso, eu consigo reunir um grupo de acólitos. Isso não quer dizer nada. Se quando Jesus vê no coração dessas pessoas, a maioria tem outros interesses. A maioria está indo ali por causa do colega. A maioria está indo ali por causa de namoradinho, namoradinha. A maioria está indo ali por causa de pressão do pai e da mãe, senão não tem celular, senão não tem o videogame. Mas não estão fazendo a experiência verdadeira com Deus, porque eles não estão preocupados se realmente esses jovens estão fazendo a experiência com Deus. Então, por quê? Porque eles também não fizeram realmente a experiência com Deus. Então, tudo isso é sinal de vocação errada. É muito sério, gente. É muito sério. Então, é um cuidado de Jesus. Aí ele fala que a família vendo, se todo sacerdote tivesse assim desvinculado desse jeito, né, tivesse essas casas de sacerdote, aí Jesus está falando, a família vendo que não tem nada do que se esperar para eles, não é porque vai facilitar para mim porque meu filho é padre. Ai, porque meu filho é padre, vai ficar aqui na minha casa, um filho padre, eu vou poder te mostrar para todo mundo, falar para todas minhas vizinhas para vir ver meu filho padre. Toda a família vê que, nossa, mas tem tanta renúncia, meu Deus, é sério isso? É, mãe, talvez eu vou ver a senhora uma vez só por ano. Nossa, a mãe fica, é mesmo, filho? Nossa, só quando Deus permitir, minha mãe. Nossa, pensando bem, não seja padre, não. Aí, quantos estão dizendo bem, fazendo bem? Bem. A família não vê no que se esperar, né? Ela não vai vir à vontade de citar seus filhos para isso. Aí sim, gente, as vocações surgem com o próprio Espírito Santo chamando. De diversas formas, mas vai ser é uma coisa natural, verdadeira. Graças a Deus tem muitos sacerdotes vivendo sim isso. Mas, mas como Jesus falou, é muito pouco o número dos que se aderiram, porque Jesus já conhece o coração de cada sacerdote e sabe os que aceitam e os que não aceitam. Então é muito pouco o número, pelos números que rejeitam isso. Porque entraram com outros interesses. Aí a Luísa fala, eu não posso falar isso, eu não posso escrever isso, os bispos que têm que falar isso para os padres. Aí Jesus fala, os bispos também estão contaminados.
filhos, dirigentes também. O veneno do interesse invadiu a todos e, como quase todos estão presos por essa febre, falta-lhes o valor de corrigir e de pôr um travão àqueles que deles dependem. Então eles ouvem o que o Papa falou, mas tem um espinho na garganta, difícil de engolir. Nós não vamos obedecer, nós não vamos lá no seminário e conversar com esses seminaristas. Não vamos lá já mostrar para eles que as coisas de Deus é assim, assim, assado. Não vamos falar. Não vamos corrigi-los. Não vamos. Aí Jesus fala, e além disso, filha, eu não sou compreendido porque não está despojado de tudo e de todos. Minha voz soa muito mal aos seus ouvidos, ó, a garganta que eu falei do espinho, aos seus ouvidos, ó. Soa muito mal para eles. A pessoa só vê aborrecimento no pedido de Jesus, ela só vê peso. Ela ouve o pedido de Jesus já pensando, não, mas não pode, isso vai me prejudicar. Meu Deus, isso que o senhor está pedindo é muito complicado, não vou dar conta, meu Deus, eu tenho muito o que perder nisso. Eu não vou ter vida. Ai, meu Deus do céu, eu não vou viver para mim mesmo. Ai, meu Deus do céu, vai me tirar isso, vai me tirar aquilo. E a pessoa vê aquilo ali como um fardo. Ela vê a palavra de Deus como um peso. Isso é muito sério, gente. Tudo que Jesus nos pede, se a gente ouve como peso, é sinal de que nós ainda não estamos despojados. Se Jesus pede, partilhe a minha palavra, partilhe o livro do céu. E a pessoa, nossa, é muito difícil para mim, é muito complicado, eu tenho muito trabalho, eu tenho muitos afazeres. Então, ela tem já os interesses dela, da vida delas, né? De sempre responder às pessoas, sempre fazer isso para as pessoas, e isso para aquilo. E para Deus é tudo difícil, para Deus é tudo penoso. Então, a palavra de Jesus, em vez dela ver luz, ela vê trevas. Não porque a palavra de Jesus é trevas, mas porque ela está embebecida de si mesma, cheia de si mesma, preocupada com seus próprios interesses. Então, quando Jesus pede uma coisa delas, elas ficam, não, eu não posso renunciar a isso. Aí Jesus fala, você viva a castidade, renuncie. Ah, Senhor, mas eu tenho isso, a homossexualidade. Renuncia, viva a castidade. Não, isso é muito impossível para mim, é desumano, Senhor, é contra a minha humanidade. Viver a castidade é impossível para mim, não dá. Então a voz de Jesus soa mal aos seus ouvidos, mas bem lhe parece um absurdo, uma coisa que não é conveniente à condição humana. Como se Jesus estivesse pedindo algo que para elas vai matar elas, que elas não podem viver sem aquilo. Então a pessoa cheia de interesse, quando ela ouve um pedido de Jesus, soa tão mal para ela porque ela já se vê, não posso ficar sem isso, sem meus trapos, sem meus pensamentos, sem meus ideais, sem minha ideia. Sei o que eu quero fazer da minha vida, da minha vocação, eu quero para isso. O meu interesse nessa vocação é para isso. Então, os interesses da pessoa pesam demais para ela na hora. É igual quando Jesus falou para o jovem rico. Por isso que muitos não se abrem também à chamada divina vontade, porque elas têm muitos interesses. Então, o chamado de Jesus soa muito violento para elas. Quando as pessoas dando testemunho da vida delas, as pessoas, né? Aquela luz que a pessoa está emitindo espanta elas, se assustam demais com aquilo, elas acham que é uma tortura. Elas pensam, meu Deus, eu morri para minha vontade, eu morri para os meus pensamentos e viver para os interesses de Deus, mas eu tenho tanta coisa que eu não posso deixar. Igual a parábola aqui, ó, do jovem rico, né? Que o jovem rico chegou até Jesus e falou, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus falou aquilo que já está na lei, aquilo que é a graça, né? A redenção. Ué, viva os mandamentos. Tudo que eu deixei, minha palavra, viva os mandamentos. E ele disse, eu já faço isso. E ele tinha um apego a si mesmo, porque ele era muito aquela pessoa, sabe aquela pessoa que faz tudo certinho? E que se orgulha disso, se orgulha da visão que ela tem dela mesma. Não, eu já faço isso para o Senhor, eu já rezo isso, eu já faço aquilo. As pessoas no meu vilarejo me acham maravilhosa, me acham pessoa boa, eu já sou boa, eu já sou caridoso, eu já sigo os mandamentos, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço um monte de coisa para o Senhor. Aí ele fala, você quer ser perfeito? Então vai dar todos os seus bens e dá aos pobres. Vende todos os seus bens e dá aos pobres. Aí ele se entristece. A palavra de Jesus soa pesado para ele, seus ouvidos. Ai, meu Deus, morrer para mim mesmo. Totalmente. Até para minha riqueza. E na divina vontade, trazendo para a divina vontade, nós podemos entender isso também assim.
E é a riqueza espiritual da pessoa, os méritos próprios, as obras dela, as orações que ela reza. Então, quando ela chega para ver que é a divina vontade, ela fala, não, mas e minhas orações, e minha vida de oração, e isso que eu faço, e aquilo que eu faço. Ela acha assim que vai tirar tudo dela, né? Ela tem, mas é o jeito dela de ver as coisas que é o problema, de fazer as coisas que é o problema. Entende? É o apego a si mesma que ela tem, a visão que ela tem de si mesma. Então ela já olha e fala assim, meu Deus, isso que Jesus está pedindo é demais, não é para mim não. Eu já tenho muitas coisas para fazer, muitos compromissos na minha família, na minha paróquia. Meu Deus, aí Jesus fala, mas você não quer ser perfeito? Ou seja, você não quer que eu viva em você, você não quer morrer para si mesmo, não quer ser outro Cristo, não quer que eu viva em você? Então, dá toda a sua riqueza para os pobres. Dá os seus méritos para os seus, deixa para as pessoas essa riqueza. Tipo assim, deixa a sua vida ser para ser doada como a minha. Doe a sua vida. Não viva para você mesmo, para você adquirir méritos para si mesmo, buscar virtude para si mesmo. Só a sua santidade pessoal. Só para você mesmo. Não. Esquece de você. Deixa os outros receber. E siga-me. Vem comigo. Vem tomar o mesmo caminho que eu tomo. Siga-me. A pessoa se entristece, dói os ouvidos dela. Ah, não, assim não é assim, não. Jesus não é assim, não. Jesus não pede tudo isso, não. Morrer para minha vontade humana, isso é impossível, isso é desumano, isso é... Entendeu? A pessoa vai e fica... Ela é assim, se acha muito importante. Não, eu sou indispensável aonde eu vou. As pessoas todas dizem que eu sou boa. Então, a riqueza que ela tem de visões, de elogios das pessoas, de uma vida, de estudo que ela já tem, os estudos que ela já tem, os livros que ela já leu, os conhecimentos que ela já tem. É quando Jesus fala, dá tudo isso aí. Vamos esvaziar de tudo isso aí, de tudo que você já sabe, de tudo que você aprendeu, mesmo da sua santidade humana, para viver a divina vontade agora, se esvaziar, zerar. Aí a pessoa fica mal. A pessoa, aquilo para ela soa mal. E assim muitos fazem com Jesus. Quantos não querem abrir mão de suas riquezas, seus pensamentos? Quantos padres estão embebecidos pelos livros que já leram, psicológicos, de filósofos, disso e daquilo, de ciências humanas, estão embebecidos com essas ciências humanas, sociais, políticas, envenenados por isso, cheios disso, entorpecidos disso. Aí Jesus fala, não precisa de nada disso, basta a minha palavra para te guiar. A pessoa se entristece. A pessoa fica triste. Ela fica chateada. Aí ela fica desesperada. É muito sério, gente. E nós estamos para ouvir os lamentos de Jesus e dar as reparações devidas, que é justamente fazendo o contrário disso. É morrendo para nós mesmos, para os nossos interesses. E tudo que nós fazemos na igreja por amor a Deus, não importa mais nada. Não temos mais vida própria. Só importa a vontade de Deus. Só importa o que Jesus deseja. Não para os nossos próprios interesses, nem para nossas opiniões. Todos os dias nós aprendemos isso. O Senhor nos ensina coisas novas e novas e novas, e nós temos que abrir mão de qualquer preconceito que temos, de qualquer visão que nós temos, de tudo que nós já lemos, porque sempre tem algo mais, algo novo para Ele ensinar. E não é nossa riqueza, abrimos mão de ter riqueza própria, de formar o nosso tesouro. Damos tudo aos pobres mesmo. Ou seja, os nossos méritos não têm nossos méritos mais. É tudo dele. É tudo por ele. É tudo para ele. Isso é a coisa mais linda que você pode viver. E eu te convido a viver isso. A divina vontade. Para fugir desse veneno nojento do interesse. E Jesus não tinha isso. O único que ele falou, o meu prazer é fazer a vontade do Pai. Então, nós vivemos para considerar os interesses de Deus, não os nossos. Por isso que Deus nos purifica e nos permite muitas situações para ser purificados, para tirar de nós qualquer apego a nós mesmos, a nossa imagem, aquele ser elogiado, aquele ser considerado, aquele com quem passa a mão na nossa cabeça.
toda a visão de nós mesmos e Jesus, e não tem coisa mais linda que ele pode fazer. E Jesus continua a dizer: minha filha, minha vontade é tudo e contém tudo, e além disso é princípio, meio e fim do homem. Por isso ao criá-lo não lhe dei leis, nem instituí sacramentos, mas só dei ao homem minha vontade, porque era mais que suficiente, estando no princípio dela, para encontrar todos os meios para chegar, não a uma santidade baixa, mas à altura da santidade divina, e assim encontrar-se no porto do seu fim. Isto significa que o homem não devia ter necessidade de outra coisa senão da minha vontade, na qual devia encontrar tudo de modo surpreendente, admirável e fácil, para se fazer santo e feliz no tempo e na eternidade. Se lhe dei uma lei depois de séculos e séculos de criação, foi porque o homem tinha perdido o seu princípio, portanto tinha perdido os meios e o fim. Assim a lei não foi princípio, mas meio. Mas vendo que, contudo, e a lei, o homem estava perdido, ao vir à terra, instituiu os sacramentos como meio mais forte e potente para salvá-lo. Mas quantos abusos, quantas profanações, quantos se servem da lei e dos próprios sacramentos para pecar mais e precipitar-se no inferno, enquanto que com só minha vontade, que é princípio, meio e fim, a alma se põe ao seguro, eleva-se à santidade divina, alcança em modo completo a finalidade para a qual foi criada, e não há nem a sombra de perigo de me ofender. Assim, o caminho mais seguro é apenas a minha vontade, e os mesmos sacramentos, se não forem recebidos em ordem com a minha vontade, podem servir como meio de condenação e de ruína. Por isso inculco tanto minha vontade, porque a alma estando em seu princípio, os meios lhe serão propícios e receberá os frutos que contém. Em troca, sem ela, os mesmos sacramentos lhe podem ser veneno que a conduzem à morte eterna. É muito sério o que Jesus está falando, né? É muito lamento Jesus mesmo, porque ele está querendo que nós tenhamos consciência, porque a divina vontade é purificação, e a purificação é conhecimento. É a verdade entrando e a gente tirando as mentiras, né? Que nós mesmos contamos para nós mesmos muitas vezes. Que é aquilo que nós pensamos, as ideologias que temos. As ideologias que temos, que é essa ideologia? Que o homem diz para si mesmo. É que ele diz para si mesmo. E Jesus quebra tudo isso através da verdade. E não tem coisa mais libertadora que a verdade. Então Jesus fala que na divina vontade dele, que ele pensou desde quando ele criou Adão, ele já deu tudo para o homem, porque está dando a própria vontade dele, a própria vida dele. Então ele não precisava de mais nada, tendo a vontade divina. Que é a ordem para quando nós somos já criados, totalmente já cheios do próprio Deus e de todos os seus atributos, não precisando de mais nada. Pois já teríamos 24 horas Deus na veia, 24 horas unidos com Deus, sem nenhuma separação, sem precisar de se valer de nenhum outro meio. Por quê? Porque já teria Ele dentro de nós, vivendo, usando a nossa inteligência, memória e vontade, guiando a nossa pessoa, nos dando entendimento do que nós devemos fazer. Então ele fala, minha vontade contém tudo. E além disso, ela é o princípio, o meio e o fim do homem. Tudo que Deus fez na igreja, todos os sacramentos, toda a vida dos santos, tudo que Jesus fez ao criar o universo, a criar todas as coisas, tudo que ele fez ao mandar Jesus à terra, na encarnação do verbo, a redenção que Jesus operou, e tudo que Jesus deixou para a igreja, tudo que o Espírito Santo fez nesse longo tempo, o batismo no Espírito Santo, e a gente ter chegado ao conhecimento da palavra de Deus, tudo que Jesus fez ao mover a igreja e a trazer para nós todos esses conhecimentos é para que nós voltemos à nossa origem, e a nossa origem é essa vida na divina vontade. Quando foi criado o homem, não nem precisava de leis, nem de sacramentos, porque ele tinha a própria vontade de Deus, porque deu a vontade de Deus que já contém tudo, porque era mais que suficiente. Então, mas o homem saiu dessa ordem ao pecar. Então, o homem ficou duro, cru para as coisas de Deus, frio. Então, Deus mandou as leis para dirigir o homem, porque senão o homem estava caminhando para o precipício. Precisava de uma lei para reger o homem. Então, Deus manda os mandamentos, mas é um meio para o homem
se aproximar de Deus de novo, ter uma ligação com Deus novamente, porque ele estava totalmente fechado para Deus com sua vontade humana. Então, quando Jesus também veio nos redimir, foi para nos dar essa vida nova, para conquistar de novo essa vida nova pela graça e trazer a vontade dele. Então, tudo ele fez, mas tudo com o mesmo objetivo de fazer a gente voltar ao princípio. E os sacramentos, tudo que ele fez são meios para que nós tenhamos vida com Deus, intimidade com Deus, porque nós fomos feitos para ter vida com Deus, intimidade com Deus, comunicação com Deus, vida interior. Nós fomos feitos para isso. A lei não é simplesmente para seguir como segue uma regra, sem nenhuma consideração, sem consciência, como se fosse. Nós não somos bichinhos, nós não somos animais, nós não somos seres que simplesmente obedecem ao instinto. A lei não é para ser simplesmente uma coisa para você fazer porque tem que fazer. Não foi o objetivo quando Deus nos deu as leis. Foi para que nós aprendamos os princípios de Deus, a vontade de Deus através dos mandamentos, que é a própria vontade de Deus. Olha, não matem. Eu não fiz vocês para matar. Não traia os seus esposos. Eu não fiz vocês para trair. Não peque contra a castidade. Então, não furtem. Eu não fiz vocês para roubarem. Não furtem nem de mim, nem das pessoas. Não furtem de mim também. Que quando o homem quer atribuir a si mesmo o que faz, achando que é ele que faz, sem que é Deus que dá a vida, né? Então, ele deixou tudo isso para nos dirigir para ele, para religar-nos de novo a ele. E Jesus fez isso por meio da sua paixão e morte. Nos conectou novamente a Deus. Então, os sacramentos, tudo que ele fez foi isso aqui, ó. Mas assim, a lei não foi princípio, mas meio. Mas vendo que, contudo, a lei, o homem estava perdido, ao vir até restituir os sacramentos, como meios mais fortes e potentes para salvá-lo. Mas quantos abusos, quantas profanações, então, quantos não realmente vão até o sacramento com desejo de aproximar de Deus, mas vão simplesmente como um bater cartão, vão para a missa porque é só para constar, como simplesmente uma coisa que eu estou fazendo ali para bater cartão, só para mostrar que eu fui, e já se sente maravilhosas por ter ido, já se sente melhor que todo mundo, super felizes por ter ido. Mas às vezes nem prestou atenção na missa, nem prestou atenção na palavra de Deus, nem prestou atenção na homilia, não foi ali pela palavra de Deus. Às vezes fazem da missa um momento de encontrar pessoas. Foi ali para conversar com a vizinha, foi ali para encontrar as amiguinhas, foi ali para outras finalidades. Mas não foi realmente por amor a Deus, foi ali porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu tenho medo de ser condenado, eu tenho medo, porque eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque minha mãe e meu pai vai me cobrar, senão se eu não for para a igreja também depois não tem. Eu não vou poder jogar videogame, não vou poder pegar meu celular. Aí eu vou ir por causa do meu amiguinho que tá lá na igreja. Aí eu vou ir lá porque eu gosto de cantar na igreja, aí porque eu gosto de ser ministro, aí porque eu gosto de estar com as pessoas. E acha que isso que é a vida. E não dá valor ao que está acontecendo ali, não dá valor ao amor, investimento de Jesus ali, que está dando a vida. Então, quantos abusos acontecem no caminho da confissão, quantos vão se confessar, mas vão lá para dizer que são lindas, vão lá mais para falar das suas paixões do que ir lá realmente encontrar a misericórdia de Deus, do que realmente se derramar na presença de Deus e querer renunciar a tudo aquilo e querer uma vida com Deus. Não vão com nenhuma dor, com nenhum pesar, ao contrário, vão lá para dizer que o problema da vida deles é o marido, ou o marido fala que é a mulher, é o filho, é o vizinho, vai contar caso. Vai lá para falar de suas paixões, vai dizer, vai lá para dizer para o padre que é ótima. Eu sou ótima, padre, eu sou muito boa, eu sou uma pessoa muito boa. Graças a Deus, padre, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo os pobres, eu sou vicentina, eu sou não sei o quê. Quantos ali vão assim? Para ficar falando, dando voltas e voltas e voltas, mas não vão no objetivo. E usa do sacramento simplesmente como, a roupa está um pouquinho suja, deixa eu vestir de novo uma veste nova, e depois volta para o pecado de novo. Como um descarregar de consciência, simplesmente. Como uma coisa que tem que fazer, tem que confessar pelo menos uma vez por ano, deixa eu ir. E muitas das vezes os sacramentos são oferecidos assim, como qualquer coisa, ou não são oferecidos também, ou são tratados como nada. Quando os sacerdotes não estão disponíveis para atender confissão,
mas estão trabalhando em outros lugares, estão trabalhando sendo psicólogos, são professores, são advogados, trabalham em escolas, estão envolvidos em outras coisas que interessem mais eles, mas não estão ali disponíveis para as almas, não estão ali disponíveis unicamente para servir a Deus, mas eles estão totalmente ocupados com outros interesses, estão em shows, estão em palestras e tal, estão em outros lugares onde são mais conhecidos. E quando na paróquia deles mesmos, às vezes a confissão é escassa. Quase não tem, porque eles estão ocupados com outras coisas. Com outras coisas. Que para eles são mais importantes, outros compromissos. E não dão valor realmente aos sacramentos. Não entende o valor espiritual daquilo. Não vê isso como algo, vê algo como mecânico, simplesmente. Deixa eu batizar essa criança aqui, deixa eu fazer isso. Como algo mecânico. Quantas pessoas procuram o batismo para se aparecer? Para tirar foto depois. Mas estão mais preocupados com a festinha depois que vai ter. Então, padre, eu tenho que batizar, né? É costume da minha família. Tem gente que trata o batismo como algo cultural. Já é cultura da minha família batizar os filhos, né? Então deixa eu batizar meu filho também. Mas não tem consciência nenhuma do valor, às vezes nem recebe uma formação para isso, às vezes não estão interessados também. É simplesmente só para constar, porque tem que batizar, porque vai pegar mal, porque os meus pais vão falar mal de mim, porque eles me batizaram, então também tem que batizar meus filhos. Mas não estão ali só para mostrar que fez. Mas depois não, nem dirige os filhos na catecismo, nem dirige na igreja, nem ensina nada para eles. Não entende o compromisso que eles estão fazendo diante de Deus, o que representa o batismo, o amor com que Deus desce, que Deus vê de novo ali o homem na criação, a beleza da criação, que é mergulhar a criança em Deus, entregar a criança para Deus, é reconhecê-la como filho de Deus e querer essa bênção de Deus na vida dela. Querer realmente seja o pai desse meu filho, seja realmente o pai. E ele viram nesses filhos muitos filhos que se tornam depois como outros Judas, outros que abandonam ele, porque não foi incentivados na fé verdadeira. Entende? Para eles é só um momento de só um rito, só a água que está sendo jogada, mas não entende o valor espiritual daquilo. Que são meios que Deus deu, mas para a pessoa ver o valor espiritual daquilo. E quantos não se importam com isso? Quantos não ligam para isso? Então é muito sério isso. Usando os próprios sacramentos para pecar mais ainda. Eu vou me confessar e assim que eu me confessar, eu posso pecar mais. Eu já estou com a consciência limpa, aí quando der vontade de pecar, eu peco mais. E quando eu estiver muito sobrecarregado, eu vou lá e confesso. Mas o que um sacerdote sendo Cristo deve fazer no caso desse? Não absorver. A pessoa não está de verdade ali. Ela quer estiver contrita de verdade, com propósito de emenda. Mas como entender essas almas? Como entender o que se passa com essas almas se realmente não falar com elas? Se realmente não buscar isso? Se realmente ficar mais, fulano, que bom que você está aqui para confissão. E achar assim, não, nós temos que tratar bem as pessoas. É um atendimento, é transformar aquilo num atendimento mais psicológico. Sem se preocupar com as almas. Então, quantos estão na igreja, mas estão na igreja assim, sem nem aí para a palavra de Deus. Só estão ali para mostrar, só estão cegos, surdos e mudos mesmo. Cegos, surdos e mudos. Por isso que Jesus fica triste e fala: enquanto só a minha vontade, que é o princípio, meio e fim, a alma se põe ao seguro. Só na minha vontade tem essa segurança. Eleva-se a santidade divina, alcança em modo completo a santidade divina, alcança em modo completo a finalidade para a qual foi criada. E não há nem sombra de perigo de me ofender, porque ela não vai ter interesse próprio. Ela morre para sua vontade humana. Ela morre para si mesma. Ela zera a vida, ela desaparece. Então, quando ela vai para os sacramentos, ela vai até os sacramentos considerando com todo amor, considerando o que eles representam na ordem divina, o que Deus fala deles, o que Deus instituiu, considerando que foi Deus, que foi tudo trabalho de Deus, que tudo é amor de Deus sendo dado para elas. Então, se aproxima da Eucaristia com esse amor, sem ficar se preocupando com mais nada, mais nada. Vão comungar unicamente por amor a Jesus, vão para a missa unicamente por amor a Jesus. E vivem os sacramentos por amor a Jesus. E não querem o ofender, não estão preocupados consigo.
Não estão preocupados em ter o sacramento, mas vão até Jesus na Eucaristia só para ficar pedindo, só para ficar querendo coisas para si, só para levar os seus próprios interesses para Jesus. Vão comungar e fica mais falando para Jesus dos seus problemas, das suas misérias, fica mais vendo as suas próprias misérias, os seus escrúpulos, do que simplesmente olhando para Jesus e preocupado com o que ele tem para dizer. Muitos não estão preocupados com o que Jesus tem para dizer, estão preocupados em falar o que elas querem falar, em falar de si mesmo, de suas paixões para Jesus, de seus apegos para Jesus. E não estão realmente ali com Jesus, fazendo companhia para Jesus como ele deseja. Ele vai em muitos corações que vão comungar e vê escrúpulos da pessoa. A pessoa deixa de comungar porque a comunhão não foi do jeito que ela queria e ofende Jesus. A pessoa vai comungar, mas nem sabe participar direito, nem tá nem aí. Tá totalmente distraído. É uma falação na igreja, uma saição para tomar água, é uma passa para cá, um passa para lá. E não estão nem aí porque estão acontecendo ali. Não tem reverência, não tem respeito, não tem silêncio, silêncio interior. Dentro de si estão preocupados. Eu ainda tenho que fazer almoço, o padre está demorando demais. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tem um universo de preocupações e não consegue nem ali, nem no domingo, realmente entender o valor que tem aquele dia, o valor que tem aquele momento. Estão ali, mas estão olhando umas para as outras. Tem gente que acha que a igreja é desfile de moda e vão com roupas devassas para a igreja, vão com roupas escandalosas para a igreja, sendo mais o motivo de pecado do que de graça. Então, assim, quantas pessoas... Então, é muito sério o que Jesus está falando. Então, usam dos sacramentos para ofender. Acho que o sacramento pode estar andando com qualquer um. Aplica assim, como... Quantos aí se casam por casar? Famosos que se casam aí. Não tá nem aí. Só para parecer, aquela igreja é tão linda, vai ser lindo casar naquela igreja. Tirar foto naquela igreja, fazer um vídeo, depois uma sobreprodução naquela igreja. Que lindo que vai ser o nosso casamento. Quantos famosos casam e descasam como se não fosse nada. Aí se tem padres, então, que são amigos deles, esses padres casam e não tem coragem de dizer para eles: me desculpe, mas o interesse de vocês é outro. É só casamento de famoso mesmo. O interesse é dinheiro. Quantos não têm coragem de falar isso? Quantos querem agradar? E fazem casamentos assim, mas que muitas uniões ilegais. Quantos matrimônios Deus está ofendido? Que ele fala assim, é terrível o que ele fala. Ele fala assim, os gemidos do Espírito Santo, ele fala assim, muitos casamentos, muitas famílias se tornam mais cavernas demoníacas, em que os filhos são criados e se tornam mais... Aí daí saem os rebeldes, os psicopatas e tantas coisas. Porque são uniões carnais. Não foram feitas realmente por amor a mim. Foram feitas por outros interesses. Quantas pessoas se casam por interesse? Se casam porque a outra pessoa é rica. Se casam por beleza, por aparência. E vale do sacramento só porque aí tem que casar, né? Pega mal, é cultural casar. Mas não tá nem aí pro valor daquele sacramento, porque estão dizendo pro outro ali que eles estão se comprometendo ali com Deus, né? Que eles estão ali para formar uma família. A família representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles estão para criar a família. Muitos nem querem isso, nem querem os frutos do casamento, nem querem os filhos. E se casam, mas não vivem realmente o seu compromisso, o seu estado de vida com amor a Deus. Não tem realmente um desejo de servir a Deus ali naquele matrimônio. Então ele vê todos esses sacramentos sendo usados como assim, válvulas de escape, fuga, outros interesses para se aparecer, porque é bonito, na foto é muito bonito, mas a gente não vive de foto, de aparência. E de quando Deus usou das coisas materiais, como ele usa a água para ser o símbolo ali da criança no batismo, quando ele usa o incenso, quando ele usa o óleo do crisma, quando ele se vale disso tudo, é justamente porque o ser humano na fé dele é muito cru. Então Deus usa esses meios para mostrar, sei lá, a sua bênção, mas não é a coisa em si, é o espiritual da coisa. Então muitos não se aprofundam na fé, não se aprofundam no espiritual, não se aprofundam no valor que tem aquele sacramento, não se aprofundam naquilo. Só vão por aí como se não fosse
nada. Então é muito terrível. Então, quando a pessoa não vai, mas não tem uma vida realmente espiritual, ela vai porque o colega tá lá, ela vai porque tem amigos lá, ela vai porque gosta ali, é um trabalho que eu tô fazendo. É porque é elogiada, porque é considerada, porque é muito boa no que faz lá, é muito elogiada pelo padre, vai por causa do padre, vai porque gosta muito daquele sacerdote. Quando a pessoa vive a vocação, a vida sacramental com outros interesses, ela está correndo o risco de se condenar. Ela está caminhando para a própria condenação, a própria comunhão. Outras comunhões sacrílegas, a pessoa tem pecado mortal e está comungando porque todo mundo está indo para a fila, eu vou também. E quantas catequeses mal feitas sem explicar isso para as crianças, porque hoje não pode falar para as crianças, fala para os catequistas, não pode, vai machucar a psique das crianças, vai machucar elas. Nós precisamos dar recompensa para as crianças. Isso não vai recompensar elas, nós temos que deixa primeiro, aos poucos ela vai entendendo o valor, não precisa falar no catecismo não. Vamos mostrar para elas assim a vida humana, como é bonita, como elas podem ser grandes profissionais na vida delas, como elas podem fazer isso e aquilo, a importância ali que elas estão em comunhão com as outras pessoas. Então ensina a comunhão com o próximo, ensina a estar com o próximo, mas o próximo mais próximo que Jesus não ensina. O amor a Jesus, a intimidade com Jesus, o valor para as coisas de Jesus. Não apresentam Jesus no catequese, não apresentam o Jesus. Fala que esse Jesus elas vão encontrar depois nas coisas. Vamos mostrar as coisas, a vida para elas. E depois elas vão encontrar Jesus na hora que elas estiverem prontas. Mas agora elas são muito pequenas. Falar de Jesus vai escandalizá-las demais. Falar dos princípios, dos valores. Mas elas estão ouvindo isso nas escolas, estão ouvindo isso em todo lugar. E aonde que é o lugar que deveria estar formando elas, não formam. Então, quando tem um catequista que quer falar, corta. Esse aqui não presta. Vamos cortar. E querem podar aqueles que querem falar. É muito triste, é muito difícil. É um mundo do mimimi, do politicamente correto, até na igreja. Então, Jesus, ele vem mesmo para desabafar tudo que quiser aqui. Porque essa dor é dele, o veneno dos interesses. Nós estamos aqui porque a dor dele é nossa. Nós todos, tudo que Deus nos dá, se nós não darmos valor, quando Deus dá as verdades dele, do livro do céu, quando Deus dá as palavras dele, se a gente coloca esse último lugar e vai fazer nossos interesses humanos, estamos também vivendo um sacrilégio. Não dá valor para aquilo que Jesus está falando. Porque a palavra dele é alimento. A palavra dele é comunhão. A palavra dele é ele mesmo, porque ele é o verbo encarnado, a palavra viva. Se nós não vamos pela palavra dele, se não é a palavra dele que está no nosso coração, se não fazemos as coisas por ele, então estamos enganando a nós mesmos. Estamos vivendo um auto-engano. Auto-engano. Então Deus quer tirar toda a ignorância e engano para que nós vivamos a luz da verdade. Para que nós submetamos essa luz da verdade e mudemos a nossa vida de verdade. Vivamos em verdade, em espírito e em verdade. Então é muito sério. Tudo que Deus fez é para nós valorizarmos. E Ele nos deixou essas coisas. A palavra dele não é para a gente deixar escanteio. Mas essa palavra é para a gente se alimentar dela diariamente. Para ela ser a nossa guia em tudo que nós fazemos. Amém? Então é isso. Te convido, você que está ouvindo pela primeira vez, a mergulhar na divina vontade, a vir conhecer a divina vontade profundamente, a aproveitar cada alimento que Deus está te dando por meio desse congresso, por meio dessas palestras, a não perder nada. Não feche o seu coração, não fecheis o vosso coração, mas ouve a voz de Deus. Ouve os desabafos de Jesus. Ouve as preocupações de Jesus. Isso é mais importante que qualquer coisa que você possa ouvir na face da terra. Não tem coisa mais importante do que isso. Porque Jesus veio para que todos nós tenhamos vida, mas vida em abundância, mas não é abundância material. Não é para Ele fazer nossos interesses, não é para seguir Deus para que Ele faça os nossos interesses, nossas vontades. Quantas pessoas não querem mais sofrimento, não quer cruz, não quer nada.
não quer passar por nada, quer buscar Jesus para consolação própria, para consolar a própria vida, para se livrar de problemas. Então vão até os sacramentos buscando o livramento de problemas. E muitas das vezes é a cruz não é o problema é o pecado. O fardo que Jesus quer tirar de você é do pecado. E as pessoas, não, tira esse fardo de mim, esse problema aqui financeiro, essa doença aqui, essa dificuldade aqui. E se vale dos sacramentos para buscar mais servir a si mesmas, em vez de buscar no sacramento a força para servir a Deus. Então é muito sério. Então nós temos que morrer para a nossa vontade, gente, é o remédio. É o remédio. Porque a nossa vontade, gente, desculpa, mas a nossa vontade humana sem Deus é muito podre. É muito vaidosa, é muito suja, é muito soberba, se acha demais. E muitas vezes rouba de Deus. Vive os seus próprios interesses, não se importa com o que Deus pensa. E Deus quer nos libertar, para nós voltarmos ao princípio, a finalidade para a qual nós somos criados, ser esse nada em nós mesmos e cheios de Deus. Nós fomos feitos para ter a mesma riqueza dele, que é a vida dele em nós. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe.